Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Deus continua chamando, e Ele chama a cada um de nós dentro de um plano de amor que Ele sonhou para todos. No último domingo, o Evangelho nos falava sobre Deus que chama cada trabalhador para a sua vinha em um horário do dia. Deus chama a cada um de nós em etapas diferentes da vida para que nós façamos parte do seu reino. E o Evangelho de hoje vai nos falar sobre a nossa resposta em relação a esse chamado. Sobre o sim, que tem que ser sincero, verdadeiro, comprometido. Vamos à parábola que Jesus nos propõe hoje. Um pai tinha 2 filhos, e a ambos ele diz: vai trabalhar na minha vinha. Já vimos que o primeiro disse que não ia, mas acabou indo. O segundo dizia que ia e não foi. Jesus faz esta comparação para falar primeiramente das pessoas que estão ali à sua volta. O primeiro filho, que representa este que recusou a Deus, são as pessoas que tinham uma vida de pecado explícito, que todo mundo conhecia, um erro que era visível a todos, e que num dado momento, quando se encontram com Jesus, se sentem atraídos por Ele e começam a mudar de vida, começam o seu processo de conversão. Já este outro filho, que diz sim na frente do pai, representa muitos judeus que seguiam todos os preceitos da lei conforme os seus antepassados, com os quais Deus havia feito uma aliança,
Pessoas que até esperavam o Messias, mas quando o Messias vem, o próprio Jesus, eles negam a Cristo, não o aceitam. Então, diziam um sim de fachada, agora dizem um não, porque não aceitam a proposta de Jesus. Num primeiro momento, dá a impressão de que Jesus está dizendo que, então, esses filhos pecadores são os que já estão salvos, e os outros que eram religiosos agora estão condenados. Não se trata disso. Jesus quer a conversão de todos. O que Jesus faz é mostrar a falta de coerência deste filho que diz sim, aparentemente, mas ainda está resistente. Então Jesus está dando a oportunidade para que todas as pessoas, seja um tipo de filho ou outro, possam recomeçar, possam se abrir para a salvação, mas para isso é preciso ser autêntico, sincero. A gente pode pensar nesta categoria de filhos que erraram, quebraram a cabeça, mas num dado momento da sua vida perceberam que precisavam mudar e encontraram em Cristo a força para começar esta mudança. São os pecadores que se abrem à conversão. Mas nós temos o outro filho que também é pecador, só que se considera justo e santo. Por isso, se acha até mesmo dono do próprio Deus e com o direito de julgar o outro filho. Qual filho nós estamos sendo? Primeiro ou segundo? Ou será que nós estamos sendo uma mistura dos dois filhos? Jesus é aquele que se apresenta a nós como uma categoria de um terceiro filho, do qual a parábola não fala. Jesus é aquele que diz sim, quando aceita o plano de Deus Pai, de ser enviado a esta terra. E Jesus foi o primeiro missionário, porque Ele aceitou o plano de Deus e veio até nós. Saiu do alto da sua glória com o Pai e o Espírito Santo e veio conosco. Foi o sim primeiro que Ele disse. E no final, Ele disse sim novamente, lá no alto da cruz. Quando Ele poderia dizer não a tanta ingratidão, a tanto pecado, a tanta injustiça que cometeram contra Ele, não acolhendo o seu plano que era amoroso, mas Ele disse sim. Então Jesus é aquele que diz sim constantemente, é o Filho perfeito. E no creio nós dizemos que Jesus é o Filho único de Deus. Já nos acostumamos a rezar o credo, que é esta profissão de fé, mas nem sempre meditamos, que nós dizemos assim, professamos, e em Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor. Se você é filho, é filha, é porque antes de mais nada, o Filho unigênito, primogênito, ou seja, o único que é legítimo, o primeiro, nos tornou filhos através do batismo. Então nós somos filhos por adoção. Isso não nos diminui, muito pelo contrário, isso até nos eleva, porque nós temos um irmão maior, que é Cristo, que nos fez participantes da família de Deus. Mas nem todo mundo consegue se relacionar com Jesus como irmão. Tem pessoas que acham até que soa estranho, não é? Não, Jesus é o meu Salvador, e de fato Ele é Salvador, Senhor, está acima de tudo, o nome acima de todo nome. Mas quando Jesus Ele desce, Ele mostra que Ele se faz irmão da humanidade. Talvez nós tenhamos resistência em enxergar Jesus como irmão, porque quem sabe a gente prefira Ele realmente num lugar bem alto,
e sem perceber nós nos distanciamos dele. Esse irmão quis se aproximar de nós, é um irmão que é exemplo para nós. Eu não sei se você tem irmãos, se você é o mais velho, eu não sei como o teu irmão ou irmã mais velha era quando você era criança. Embora cada um tenha uma personalidade, é comum que muitos irmãos mais novos tentem copiar, imitar alguma coisa do irmão mais velho, seja ele exemplar ou não. Nós temos este irmão que é o nosso Salvador e Senhor, que veio em meio a nós para nos elevar. E é por isso que ele se mostra obediente. O sim de Jesus é total, é verdadeiro. Às vezes o nosso sim pode ser como o daquele segundo filho, quando a gente acha que já é o bastante a gente vir aos domingos à missa, a gente se autodeclarar como uma pessoa de Deus, mas sem perceber, talvez nós digamos tantos nãos através da nossa postura. E para Jesus mais vale um pecador que está aberto à conversão constante do que alguém que se considera justo e se corrompe e ainda tenta se justificar. São Paulo vai nos falar na segunda leitura sobre Jesus, que não se apega à sua divindade, mas ele vem até nós para que nós tenhamos sentimentos como os dele. Jesus se faz o modelo para nós. E São Paulo vai dizer assim na segunda leitura: que ninguém faça as coisas por competição ou vanglória, mas com humildade, reconhecendo que o outro é superior. E quando São Paulo diz isso, de nós vermos o outro como importante, não quer dizer que você vai desfazer de si mesmo. Muito pelo contrário, é justamente enxergar o valor que o outro tem, mesmo com os defeitos e limites que ele também possui, porque antes de mais nada, você sabe do seu valor como filho e filha. Por que será que a gente fica, às vezes, nesse dualismo, não é? Ou eu reconheço o meu valor e a minha autoestima, daí eu acho que eu não preciso de ninguém. Ou eu fico dependente do outro e preciso da aprovação do outro e desfaço de mim mesmo e me anulo, porque coloco toda a expectativa no outro, me ancoro e me amarro ao outro. Quando na verdade São Paulo fala de valorizar o outro, porque antes nós nos sentimos valorizados e amados por Deus. Então o fato de você valorizar alguém não tira nada de você, muito pelo contrário. Às vezes quando a gente fala de alguém, a gente está mostrando muito mais sobre nós do que sobre esta pessoa. É claro que algumas coisas que nós talvez digamos sejam até verdadeiras e sejam fatos, mas a maneira como nós falamos mostra muito mais como nós vemos, como nós somos, como nós estamos nos portando. Então, se você reconhece que o outro tem algo de bom, algo de valioso, você antes está reconhecendo que você também tem algo valioso. Talvez aquilo que o outro tem seja somente diferente do que você tem de bom. Isso não te anula, muito pelo contrário, isso te enriquece, da mesma forma que você pode enriquecer o outro. Mas por outro lado, nós vemos também a mesma lógica, quando as pessoas apontam um pecado do outro, simplesmente porque o pecado dele é mais escancarado, mais visível e todo mundo sabe, e oculta o próprio pecado. Será que o filho que disse sim por primeiro e depois disse não, não tinha pecado? Com certeza ele tinha. Tanto é que ele escondia isso do pai, tentando,
ter uma roupagem assim de obediência, de bom filho, mas no fundo ele mostrou quem ele era. Jesus hoje nos pede uma fé que não seja apenas de discurso e de palavras, mas sobretudo com atitudes. E Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem francesa, descobriu algo genial. Ela percebeu que ela não conseguiria chegar àquele patamar de outras santas que ela admirava. E como é bom a gente admirar alguém quando a gente enxerga no outro uma inspiração. Mas Santa Teresinha nem por isso se viu diminuída. Ela sim percebeu que dentro da sensibilidade dela, do jeito dela de ser, que era diferente de outras santas, como Santa Teresa d'Ávila, mestra na vida de oração, que o seu jeito como Teresinha podia ser uma maneira dela chegar a Deus. Então ela nos apresenta a pequena via, que é um caminho muito simples, mas ao mesmo tempo bem trabalhoso, que é aquele de fazer pequenas coisas com grande amor, que são os pequenos gestos que revelam a grandiosidade do amor. E esses pequenos gestos têm que ser resgatados, sobretudo com as pessoas que estão mais próximas de vocês, de nós. São os amigos. Certa vez, alguém me dizia assim, mas para amigo não precisa pedir obrigado não, porque ele já sabe. Claro que precisa. Com amigo a gente pode ser muito livre, não ficar medindo palavras, né? A gente pode ser muito sincero, mas isso não quer dizer que a gente não precise também agradecer. Mas o esposo e a esposa podem pensar assim, ele já sabe que eu amo ele, que eu amo ela, né? E talvez não manifeste mais isso. Existem muitas maneiras de dizer eu te amo, e dizer o sim que foi dito lá no dia em que vocês se consagraram a Deus através do matrimônio. Ou se você é namorado, é noivo, noiva, é possível desde já começar a dizer este sim como um exercício, não é? Então o sim é a atenção que se dá, o sim é aquilo que se faz com amor, o sim é aquilo que se fala também para o outro, o sim é estar presente e mostrar isso também de uma forma bem viva. O amor de Deus veio até nós e deseja que a nossa conversão seja sincera, ou seja, que a nossa resposta seja de amor. Como filhos, certamente vamos tropeçar ainda pelo caminho, mas nós queremos nos levantar e acertar. Se erramos, queremos acertar muito mais. Por isso, que nós possamos estar mais perto ainda desse irmão que tanto nos ama e nos mostra o verdadeiro rosto do Pai pela graça do Espírito Santo, para que nós também enxerguemos uns aos outros como irmãos, não como adversários, nem que o esposo e a esposa se veja como adversário, nem aquele que de repente pensa de outra maneira, está numa outra lógica, seja visto como alguém a ser repudiado, mas como irmão. Jesus não exalta o pecado destas pessoas que estavam ali na prostituição, na injustiça. Ele exalta sim a capacidade deles de se deixar mudar pelo Cristo, deixando para trás a vida velha e assumindo a vida nova. Que nós sejamos filhos, que nos deixemos moldar-nos pela graça de Deus, para que o nosso sim seja original. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu